Olá, bom dia. O Globo Comunidade de hoje fala sobre fiscalização da administração pública. Você sabe como os governantes gastam o dinheiro que você paga em impostos? Pois é, um fato marcou a posse e o começo dos trabalhos de muitos prefeitos. A falta de dinheiro, as dívidas e até o sucateamento de equipamentos. Em algumas cidades foi decretado estado de moratória, mas o que você e eu temos a ver com isso? Tudo. Afinal, esse é o nosso dinheiro. Em Maringá, um grupo fiscaliza as ações do Poder Municipal. E olha, essa ação deles ajudou a Prefeitura até a economizar dinheiro público. Uma cidade com 370 mil habitantes e um orçamento de quase 900 milhões de reais. Onde não falta dinheiro, a preocupação com a correta aplicação dos recursos reuniu uma turma de voluntários. Professores, empresários, funcionários públicos, aposentados criaram o Observatório Social de Maringá e passaram a fiscalizar as compras da Prefeitura. O professor Quaresma é um dos mais antigos. Participou da criação desse projeto. Nós temos a obrigação de pagar os tributos, se você pensar bem. Mas também nós temos a obrigação também de fiscalizar se está sendo feito corretamente. Ou pelo menos dizer esse tipo de coisa. Então isso é um papel importante. Qualquer cidadão pode fazer, qualquer. Numa pequena sala cedida pela Associação Comercial de Maringá, o trabalho é analisar pelo computador cada licitação aberta pela Prefeitura. São em média 20 a cada semana. Várias irregularidades já foram constatadas. Valores superfaturados, compras desnecessárias, falta de controle do estoque. Algumas concorrências acabaram suspensas, outras foram corrigidas, como a licitação para a compra de brinquedos pedagógicos no ano passado. O documento mostra que a Prefeitura pagaria até R$ 226,50 por um conjunto de fantoches. O gasto passaria de R$ 23 mil. O observatório encontrou preços menores no mercado, alertou o município e a Prefeitura refez a licitação, gastando menos da metade. Na mesma licitação, a caixa plástica, que custaria R$ 102, foi comprada por R$ 23. Com a ajuda do observatório, em vez de R$ 14.382, a Prefeitura gastou R$ 3.243. Nem sempre esses desvios de recurso se dão por má fé, é importante que se observe isso, né? Nós não estamos tratando com bandidos, nós estamos muitas das vezes tratando com uma melhoria também de capacitação das pessoas que trabalham no poder público, uma mudança de cultura, a ideia de que todos nós temos que cuidar e zelar daquilo que é nosso, que o bem comum se dá através das nossas ações individuais para a melhoria da coletividade. Nos últimos 6 anos, o observatório calcula que essas interferências ajudaram a Prefeitura a economizar mais de 40 milhões de reais. Os voluntários garantem que não precisa de muita gente e nem de muitos gastos para alcançar resultados. O Observatório de Maringá é uma associação civil sem fins lucrativos. Tem apenas 3 funcionários e é mantido com a ajuda de empresas e patrocinadores. Voluntários são mais de 40 e eles dizem que só é preciso um pouco de boa vontade. O trabalho voluntário não exige muito. No dia a dia, são os funcionários do observatório que analisam os processos licitatórios. Mas uma vez por semana, o comitê gestor se reúne para fazer um acompanhamento das análises e definir ações que possam garantir uma aplicação cada vez melhor do dinheiro público. O dinheiro que é arrecadado com os impostos, todo mundo acaba pagando de uma forma ou de outra, é um dinheiro nosso, da sociedade. E que ele tem que ser útil tanto para a minha família, como também para aquela família carente, para aquela pessoa que precisa muito mais do que eu, que precisa da educação pública, da saúde pública. E esse dinheiro está na mão de pessoas que a gente elegeu para administrar esse dinheiro. Mas nem sempre, infelizmente, ele é bem administrado. Então, só com o trabalho da sociedade fiscalizando como esse dinheiro está sendo gasto, se ele não está sendo desviado, se ele não está sendo mal empregado, que a gente vai conseguir uma melhoria real na sociedade. É uma tarefa muito gratificante e, de alguma forma, acredito também que seja uma tarefa fácil no que diz respeito ao exercício que isso exige de nós no dia a dia. Não adianta só reclamar, é preciso se envolver. E a gente continua conversando sobre esse assunto aqui no estúdio com o professor Sérgio Braga, que é cientista político, Ana Krieger, que é estudante, coordenadora do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Universidade Positivo,
e o promotor de patrimônio público, Cláudio Diniz. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente viu ali um exemplo de um trabalho feito em Maringá, que eu anotei até 40 milhões de economia dos gastos públicos, é um valor fantástico. Agora, a população, ela tem se envolvido cada vez mais nessa questão da fiscalização ou ainda falta muito? Houve um tempo em que havia um distanciamento completo do cidadão, do cidadão de cada localidade em relação aos acontecimentos políticos. E o envolvimento é gradativo, menos do que a gente deseja, mas é gradativo e cada vez maior a participação. Exatamente, eu concordo. Eu acho que muitas vezes, né, se faz um diagnóstico pessimista dessa participação da população, mas eu acho que quem faz esse tipo de diagnóstico, né, não tem uma perspectiva histórica adequada do problema, né? Tem que ver isso numa evolução de longo prazo. Se a gente compara a situação do Brasil hoje, por exemplo, né, com a situação de 40, 50 anos atrás, né, a situação melhorou muito, né, no nível de gastos, né, do controle dos gastos da sociedade, esse tipo de iniciativa aí de controle social, né, ao lado do controle institucional, que é o controle feito pelas instituições que são, né, organizadas principalmente para isso, que é a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, né? Você tem o controle social, que é quando a sociedade se organiza, né, e começa a fiscalizar a atividade dos políticos, né, o gasto das autoridades governamentais, né, e isso é muito importante, isso está ocorrendo cada vez mais, né, e a repercussão disso, né, a reverberação disso, como se diz, né, é muito grande hoje por causa da internet. Agora, lá na faculdade, Ana, você vê que os alunos se interessam por esse assunto, pela questão da fiscalização? Então, há um interesse, mas o que a gente percebe é uma grande burocracia para você conseguir ter acesso a esses dados. Qualquer coisa que não esteja, assim, já não esteja para o público, para você fazer um pedido, mesmo com a lei de acesso à informação, esse pedido para você ter acesso à informação ainda é muito burocrático. Então, óbvio que hoje em dia a gente já teve um avanço enorme, né? Mas ainda há uma burocracia muito grande. Até a imprensa tem então, dificuldade até com a imprensa. De ter acesso a muita informação que deveria realmente estar mais de acesso ao público. A gente tem que ir para o intervalo, mas na sequência a gente continua falando sobre isso, a gente vai falar da lei de transparência, a gente vai ver também de perto como é o dia a dia de quem faz esse trabalho voluntário, de quem participa, fiscalizando ali como é gasto o nosso dinheiro. Não sai daí, o Globo Comunidade volta já.